Pessoal, eu queria agora falar um pouquinho com vocês da questão dos esforços. Porque até agora a gente vê as questões de curva, e a curva é muito da ideia de como os países enxergam a crise. Vamos lembrar que em 2008, no auge da crise dos mortgages nos Estados Unidos, que se alastrou para dentro da Europa e chegou no Reino Unido, chegou no Japão, esses países fizeram esforços absurdos, testando teorias novas ou testando teorias heterodoxas enquanto alternativa, e tiveram uma experiência muito positiva, não de imediato, mas ao longo dos anos seguintes, na tentativa de estabilizar, de gerar retomada, de gerar a queda do desemprego, gerar recuperação de emprego, de renda em parte, gerar estabilidade nos mercados. Só que nessa mesma época, 2009, 2010, 2011, enquanto a América, a Europa, o Japão, a Inglaterra passavam por problemas complicados, nós exportávamos como nunca para a China. Nós exportávamos e fazíamos negócios com a Índia. Ou seja, era o momento dos BRICS em alguns setores. E aí, essa crise que veio agora, para nós é um teste de fogo. Para os países de 2008, é uma versão mais agressiva de uma experiência vivida naquela época. Para nós, não. E nós temos agora uma visão de governo muito mais liberal do que nós tínhamos em 2008. Então, a forma como o país observa o comportamento de outras nações e como ele se observa em termos de leitura de ideologia é muito complicado, é muito diferente. Os esforços colocaram na mesa, nesses últimos 4 meses, praticamente 13 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Nos Estados Unidos foram próximo de 12% do PIB. Na Europa foi próximo de 9%. No Reino Unido foi próximo de 7%. No Japão foi próximo de 20% do PIB que foi colocado na mesa. E aí o que aconteceu ao longo do mês de junho? No começo do mês de junho, até próximo do dia 11, o mundo seguia otimista. Porque em função dessas reduções de curva de contaminação, redução das taxas de mortalidade, tinha-se a sensação de que o consumo e a produção gradativamente ia se reaquecer, ia voltar a ocorrer a diminuição desse desemprego, ia voltar a ocorrer a geração de recuperação de renda, e as expectativas seriam, portanto, de uma recuperação em V, possivelmente nos Estados Unidos, em U na Europa, mas é um efeito não contando com o risco de um bumerangue, que é esse risco de uma recorrência da doença, como a gente acabou de ver no slide anterior, mas também de que seria uma recuperação constante, ainda que não rápida na Europa, mas dentro de um modelo que já se tinha sido testado e era uma questão de tempo. Tá? Por isso, as taxas de juros provavelmente precisariam permanecer, para que essa alternativa se desse certo, baixa, próxima de zero por algum tempo, e dando condições para que os bancos centrais continuassem a entrar com seus programas de compra de títulos no mercado secundário, gerando liquidez, gerando empréstimo de longo prazo, fazendo novamente uma lição de casa já aprendida em 2008, exercida ao longo de 10 anos, até praticamente 2018, por os principais bancos centrais do mundo, e a partir dali era uma questão de tempo para a recuperação chegar. Só que no dia 12 de junho, no dia 11 de junho, o testemunho do Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, foi muito claro. Ele explicitou que ele mantém uma postura de estímulo monetário, mas que ele tinha dúvidas quanto à velocidade de recuperação da economia. Porque a economia nos Estados Unidos está começando a se reaquecer, sim, só que existem 25 milhões de desempregados. E a recuperação dessa recessão vai levar mais tempo do que pode se imaginar. Por quê? Porque existe uma diferença entre o que o mercado de capitais acredita e o que a economia real é capaz de responder. E isso é grave.
Por quê? Porque essa distorção de curva, mesmo que o mercado de capitais adiante o que vai acontecer na economia real, pode ter um delay, pode ter uma duração maior do que é esperado. E isso gera-se volatilidade. Tá? E por isso as taxas de juros, e ele reforça isso no discurso, no testemunho dele, as taxas de juros nos Estados Unidos precisariam seguir pelo menos até 22 a nível muito baixo, para dar o suporte necessário para essa recuperação, que vai ser uma recuperação prolongada, não vai ser uma recuperação em V. Uma coisa é a recuperação em V nos mercados de capitais, mercado financeiro. Outra coisa é a recuperação em V na economia real. Tá? E aí o que o mercado faz? O mercado acorda e fala, peraí, tem uma distorção de tempo entre a curva de recuperação dos mercados, dos papéis, da bolsa, e a curva de recuperação da economia real. E aí, entre o dia 12 e o dia 15 de junho, houve uma realização significativa no mercado global, dada essa incerteza, esse descompasso das velocidades. Por quê? Porque se entendeu que sim, pode haver efeitos bumerangues ainda por acontecer, embora não desejados, e essa distorção nas curvas de recuperação do mercado e da economia real pode ser maior do que se imagina. E aí, no dia 16, ontem, o mercado volta a ficar otimista com a declaração do Fed de que ele está anunciando um processo, um pacote de compra de títulos corporativos, via o sistema corporativo de mercado secundário que eles têm. Então, qual que foi a resposta no dia 16, hoje, dia 17? Foi a resposta de que o mercado, nesses últimos 2 dias, entendeu que, pelo menos de curto prazo, o Fed continua provendo liquidez, mesmo que eu não tenha uma recuperação da economia real, que vai se seguir aí por pelo menos mais algum tempo. E isso é extremamente complicado. Por que complicado? Porque o tempo de sintonia faz com que o economista olhe a janela do Windows, a tela do computador dele, e não olhe a janela da casa que ele faz home office, ou ele não olhe a janela da empresa com que ele trabalha. Porque se ele começar a olhar a janela, e aí é qualquer economista de qualquer país, ele vai ver que a crise não acaba em 3 meses. Assim como a onda de contaminação, talvez também não. E é aí que você tem volatilidade. E você tem uma frase que a vida inteira, por 22 anos, eu escutei nas mesas de operações, de que volatilidade é vida. É vida para o trader. É vida para o cara que faz day trade. O cara que faz operação de swing trade. O cara que está na economia real, que tem que responder por budget, por planejamento, por logística, por uma série de áreas, volatilidade, inclusive tesouraria nas empresas, é a pior coisa que pode acontecer. Porque você perde a capacidade de previsão. E o que o mercado precisa, o que o empresário precisa no final do dia, é entender para onde vai as tendências, para saber se é viável ou não, o quanto é viável, o quanto ele tem que pôr na mesa e o quanto ele espera de retorno. Se você tem volatilidade de moeda, de papel, de juros, seja lá o que for, você perde a capacidade de estimar. Ou se você a tem, você encarece a capacidade de gestão daquilo que você estima. A sua administração, em parte, fica mais encarecida. E isso é custo. Custo que você poderia estar revertendo em investimento. Então, a gente passa a ter daqui para frente um desafio muito maior, que é a capacidade de estimar. A partir do momento que o mercado entenda que os números ruins do segundo quarter só aparecerão no terceiro quarter. E os números ainda ruins do terceiro quarter só vão ser afetados no quarto quarter. Então, assim, os números ruins não é só de balanço de empresa. São dos números de inflação, de crescimento da economia real. E aí você vai ter choques de compreensão entre operadores, entre bancos, entre analistas, enfim, economistas, entre o que eu acho que deveria ser, na minha planilha, no meu Excel,
e o que está tendo de resposta no mercado. Ah, mas sempre foi assim. Sim, sempre foi assim. O problema é que algumas nações reagem de forma mais madura e outras não. Alguns gestores estão tendo seu primeiro teste de fogo como gestor e não como empregado de banco agora. Porque alguns gestores no Brasil, até 2 anos atrás, eram funcionários de banco. Até 3 anos atrás, eram bancários, que saíram e montaram as suas gestoras. E agora?